Bíblia, mas que são tradições de uma denominação, tradição de um grupo de pessoas, né? Que em si também não está errado. O erro é quando isso se torna talvez mais importante do que a palavra de Deus. E os fariseus cometeram esse equívoco e pagaram por esse equívoco. Se concentraram tanto em manter aquela tradição, não só escrita, mas oral, que no tempo de Jesus eles estavam mais preocupados com os ritos que tinham que ser executados do que propriamente com o significado dos ritos, né? Por exemplo, a apresentação, né, do filho no templo, né, a entrega, né, do seu dízimo, tudo isso tinha um significado bíblico do porquê que você tinha que fazer. Mas, naquele momento, o significado era o quê? Quem dava muitas vezes mais tinha mais regalias dentro do sinédrio, tinha mais prestígio, conseguia ter mais vantagens, né? Então, o que Jesus combatia, e que muito dos fariseus não entendia, né, que achava que ele estava contra as Escrituras, né, tanto que ele fala assim, eu não estou contra ela, mas eu vim confirmá-la, é esse espaço perigoso que a mente do ser humano atua, né? De você pegar a Escritura, tirar uma interpretação que te interessa, né? Mesmo que aquilo ali esteja um pouco desvirtuado, e começa a propagar aquela sua visão da Escritura como se fosse a visão correta. E aí hoje você consegue entender muitas vezes como que as pessoas conseguem ter tantas interpretações, algumas dentro da palavra, outras completamente fora, do mesmo documento escrito, né? Paulo passou por isso, né? Paulo sabia da lei, mas Paulo foi vítima também desse excesso, né, do ritual pelo ritual, da tradição pela tradição, muitas vezes sem significado. Os fariseus eram tão parecidos quanto a gente. Hoje a gente aqui cantamos, fizemos as nossas ofertas, cumprimentamos um com o outro, né? Eventualmente participamos, quem, né, consegue e é possível, participa das células, né? Participa dos outros eventos da igreja. Essas pessoas também eram assim, né? Muito parecidas com a gente, só que elas se perderam pelo fato de se desviarem daquilo que estava escrito. Ao invés de compreender e entender o que aquilo tinha para dizer, elas se preocupavam em repetir o que o outro pedia para fazer, o que a geração anterior pedia para fazer, né? E você pensa, até mesmo a própria interpretação, né, do Messias, quer dizer, o contexto que eles estavam ali, de opressão do Império Romano, no Antigo Testamento e os profetas apontavam para um Messias Salvador. Em nenhum desses locais fala que seria, né, aquela imagem de um rei com exército, né? Mas eles esperavam isso, porque é o que eles viviam. Eles viviam com um soldado romano na rua, então, na cabeça deles, como que esse Messias teria que aparecer? Da mesma forma. E talvez, começando a pensar assim, qual que é o problema? A gente afasta do que é importante e começa a interpretar a Bíblia e tentar resolver os problemas da Bíblia com o nosso próprio entendimento e esforço, né? Então, quando eles viram Jesus sendo anunciado como Messias, qual que era o espanto ali entre vários? Provavelmente tinha alguns que estavam com medo de perder o bem bom que estavam, né, ali, do poder que tinha, né? Mas era o quê? Era completamente diferente daquilo que eles falavam. A solução, e até mesmo seguidores de Jesus, acreditavam em quê? Que Jesus ia entrar na cidade e que ia tirar o Império Romano de lá. E quando isso não aconteceu, até os próprios discípulos ficaram desanimados. Por quê? A gente viu aquelas pessoas tentarem entender o plano de Deus através do seu olhar.
Então, se o olhar é tropa romana dentro de Jerusalém, o que tem que fazer para a tropa romana, a liberdade que eu preciso é tirar essa tropa. E a Escritura fala de uma libertação do espírito. Em nenhum momento ela fala da libertação do povo de Israel, mas não fala que é a libertação dos problemas mundanos que Israel pode ter. Tanto que até hoje ela passa dificuldades com isso, né? A promessa não era essa. Mas por que a gente acaba acreditando nisso? Porque aos poucos a gente vai deixando, né, a nossa credulidade no que está na Escritura e começa a fazer interpretações e adaptações para o nosso dia. Né? Nós estamos passando por um momento político onde tem discussões, nós falamos aqui mais cedo, né? E o risco dessas discussões. E quantas pessoas vocês vão ouvir, né, usando Deus para justificar determinadas coisas que, sinceramente, nada a ver. Né? E muitas vezes pega lá um trecho, consegue pegar um versículo lá para justificar que aquilo que está acontecendo agora é plano e é ação. E eu não estou falando nem do lado direito somente da política, o lado esquerdo também, o lado de cima, de baixo, todos os lados. A gente quer resolver os problemas mundanos, e a política é um problema do mundo, né? Tentando fazer essas adaptações, por exemplo, da palavra. Só que, no final das contas, o que acontece? Se você começa a criar a sua versão da Bíblia, a sua versão para resolver os problemas que são da Bíblia, e que, se Deus permitiu que eles ocorressem, ele tem um propósito, voltem lá atrás. Né? Se a gente tivesse naquele momento ali, a gente conseguiria entender o propósito de ver esse Messias pendurado numa cruz? Qual que seria a reação normal nossa? Desespero. O camarada, o cara, né, na linguagem dos jovens aí, né, o Senhor dos Exércitos veio, mas nem ele conseguiu vencer, ele morreu. Quem estava lá, talvez era normal de aceitar isso, porque eram as pessoas, mesmo vendo Deus encarnado, mas Deus tentava entender Deus com os olhos humanos. E nos olhos humanos, não tem final feliz com uma pessoa pendurada na cruz e morta. Quem já vê filme de super-herói, no final o super-herói sempre ganha. Ou se ele perde, até no filme seguinte ele vai ganhar. Né? Quem gosta das trilogias de Marvel aí, se perde. Né? Teve lá o Guerra Infinita, né? Tudo parecia acabado, mas tinha um próximo que ia ter a redenção. Mas nessa história de Cristo, precisou que alguém morresse. E tinha um propósito. Será que o que a gente passa hoje, em qualquer dos campos econômicos, políticos, familiares, né, a gente, por não conseguir enxergar o propósito de Deus, a gente tenta resolver do nosso jeito? E, querendo ou não, a gente acaba sendo um pouco do fariseu, né, que é preocupado em ir no culto, ler a Bíblia, mas na hora que precisa ter a aplicação da fé, que é mediante uma dificuldade, um enfrentamento que tem, está lá a gente tentando resolver o problema do nosso jeito. Ou, muitas vezes, dando dica para Deus de como Ele deveria resolver o nosso problema. Né? A gente pede a Deus, faça assim que é melhor, né? Que Ele vai, né? Deus vai me honrar, porque eu sei que eu estou certo. Então, a mensagem que a gente tem, né, desse momento, e voltando lá ao versículo, né, de Efésios 2, 8 e 9, o que ele fala? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E muito importante, isto não vem de vocês. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer coisa que a gente tentar sobre nossas próprias forças, tentando, né, achando que está fazendo para Deus e que é perfeito,
ou de alguma forma, mesmo que seja pouco, tentando reparar, né, compensar a graça concedida, a salvação, ele já fala o seguinte, ó, eu dei porque eu amo vocês, porque vocês por vocês mesmos não iam conseguir. E essa parte do versículo mostra a importância da gente, enquanto cristão, dessa capacidade de ser humilde. Como que a gente define humildade, gente? Como que vocês definiriam humildade? Entender que não sou nada, Deus é tudo. Quem mais? É a roupa que eu visto que define a minha humildade? O lugar que eu vou? A forma que eu falo? Sim. Reconhecer quem você é, e talvez a grande luta do ser humano é entender isso, né? Muitas vezes a gente sofre muito na nossa vida porque a gente desenvolve numa determinada área e começa a gostar daquilo. Vamos dar o exemplo da parte profissional. Em algum momento você esbarra em algumas coisas e você faz essa pergunta: gente, por quê? Eu faço tão bem isso, por que não funciona comigo? Por que funciona com o outro e não comigo? Né? E na hora que você fala isso, olha o perigo que a gente corre, né, Maico? Como você mesmo falou. Por que acontece com o outro e não comigo? Qual que é o julgamento que eu estou fazendo? Que o que eu faço está perfeito. E se está perfeito, deveria chegar num determinado resultado. E se não chega, Deus, por que não aconteceu? Então, humildade é reconhecer a sua limitação, seja qualquer uma aqui. Limitação física, limitação psicológica, psiquiátrica, motora, né? A doença que você pode estar carregando. Entender a sua limitação é entender que, por mais perfeito que o seu corpo esteja, ainda está muito distante do que deveria ser para atender essa suposta graça que foi... Suposta não, esta graça que te foi concedida. E qualquer coisa que você fizer, por mais perfeito que seja, ainda está aquém. E a proposta não é essa, não é retribuir. Né? E muitas vezes o nosso risco e a nossa proximidade com a linha do fariseu é: se eu estudo, se eu entendo, se eu faço coisa muito bem, né? Isso basta para eu estar próximo de Cristo. Se você chega nesse limiar, é o limiar do perigo, que dali para frente você já começa a ter uma relação quase que de troca. E quando as coisas não acontecem a seu favor, você se distancia de Deus, você se distancia da palavra, você se distancia da igreja, né? Porque faço tudo do jeito que deveria fazer, mas o resultado não está vindo. Está faltando alguém na equação. Está faltando Deus na equação. Né? A gente tem, por exemplo, essas visões humanas, né? Achar que, por exemplo, que ir num templo eu tenho que ir com a minha melhor roupa. Se puder, né, gente? Tudo bem. Se você vai numa festa com sua melhor roupa, porque você não poderia ir no templo. Mas isso em si vai fazer a diferença? Não. Se você imaginar que quanto mais cheia e grande uma igreja, mais Deus está próximo, que é uma visão que hoje está muito perto do mundo aí, né? Pessoas procurando igrejas gigantes, com milhares de pessoas, achando que por ter mais gente lá, Deus está mais lá. Né? Será que é isso? Será que Deus não está aqui agora, nos ouvindo? Qual que é a condição coletiva que Deus coloca para Ele estar presente com a gente? Qual a regra que Ele coloca? 2 ou 3 pessoas. Se tem 5, glória a Deus. Se tem 20, glória a Deus. Se tem 1000, ótimo. Mas na visão de Deus, 1000, 3, está igual. Ele volta para buscar uma ovelha, não é? Para ele, essa quantidade, essa visão, ela é humana.
E quantas pessoas, muitas vezes, trocam de igreja ou vão perambulando, buscando uma igreja cada vez maior, mais conhecida, de mais sucesso, porque ali Deus está mais próximo. É que essa igreja não está falando a palavra? Com certeza sim, ela está falando. Mas o seu foco ali não está muito diferente dos fariseus, né? Se você busca na igreja esse tipo de solução para a sua vida, né, essa pílula que você gostaria de achar na farmácia pronta, você não vai achar. Por fim, gente, o entendimento, né, que a nossa salvação, entender aquela parte do versículo lá de Efésios, né, não pelo seu próprio esforço, não vem de vocês, mas vem de Deus, primeiro, te deixa com um alívio nas costas muito grande. Porque quando você deve a alguém, qual que é a sensação? Pega o dinheiro com o Maico. Te pago mês que vem. Aí passa o mês. Eu olho para o Maico. Calma aí. Passa o segundo mês. Ô, Maico, segura aí, vai na fé. O 1.000 vai virar 2.000. No terceiro mês, talvez, se eu vejo o Maico entrando na igreja, eu estou vindo para a igreja, eu já dou um venho. Porque eu me sinto culpado. Não é? A morte de Cristo na cruz, a salvação, é justamente tirar essa culpa. Para o que você tenha que fazer, louvar a Deus, ler a Bíblia, participar de um culto, participar de uma célula, participar da mídia lá atrás, ou no culto infantil, no culto de líderes, né? Nos projetos da igreja de uma forma geral, mas deixar você participar sem a cobrança que precisa ser perfeito, porque não vai ser. E essa interpretação torta vai fazendo cada vez mais você carregar que eu não posso fazer nada para a igreja porque eu não sou capaz. Eu não posso fazer nada pela igreja que eu não dou conta. É muito, né? Ou não precisa. E a gente vai fazendo essas interpretações tortas, né? Essa semana, para terminar, eu ouvi uma história no YouTube. Algum de vocês que já deve ter visto esse pastor, chama Rodrigo Silva, mexe com arqueologia, e ele estava num canal dando uma entrevista. Ele contou uma historinha que ela é muito válida nessa hora. O pai estava com a filha, quer dizer, o pai trabalhava dirigindo caminhão, ficava muito tempo sem ver a filha, e o dia voltou para casa. E na hora que ele chegou em casa, a filha dele chegou com um papel e falou assim: pai, olha o que eu fiz, eu aprendi a escrever. Entregou para ele. Na hora que ele pegou o papel, a criança devia ter uns 3 anos de idade. Então, pais de plantão, o que uma criança de 3 anos de idade faria num papel? Rabisco. Não é? E ele pegou e falou assim: nossa filha, que legal, bacana, né? Você é muito inteligente. E a menina olhando para ele. Abraçou ela, né? Eu gosto da minha filha assim. Eu falei: pai, o que foi, minha filha? O que está escrito aí? Eu falei: agora lascou, né? O que está escrito? Não sei se já passaram por isso, né? Mas se não passaram, a dica aqui é boa. Ele chamou, pôs a menina no colo e falou assim: ó, o que você me entregou aqui, minha filha, está mostrando o que eu consigo ler aqui, que você é uma pessoa muito inteligente e esforçada e está tentando escrever. E se você continuar nesse esforço e nessa dedicação, uma hora você vai escrever seu nome. A menina: pai, então tá bom. Na próxima eu vou tentar melhorar. Eu não lembro se a história toda é essa, mas o ensinamento que a gente tem disso? Imagina o pai sendo Deus. Imagina a gente sendo a criança. Imagino eu chegando a Deus e falando assim: ó, no dia 15 de janeiro, eu fui lá na frente do templo da IBGEM e prestei uma palavra. Estudei, escrevi, rascunhei. Isana viu aí o desespero que foi, né? Tira, põe, volta. E eu fiz muito, assim,
dediquei o máximo que fui. Estudei até história, que era um curso que eu queria ter feito e acabei não fazendo. Deus talvez olharia esse rascunho meu e falasse assim: você está no caminho. O que importa é saber que você está se esforçando. Então, a mensagem que a gente tem que guardar desses conceitos de graça é: a partir do momento, gente, que você é salvo, Deus está tirando essa culpa do seu ombro que você tem que entregar para Ele o que é perfeito. Ele quer ver o seu esforço. Ah, mas vai evoluir? Deixa Deus atuar. É Ele que vai te fazer avançar, melhorar, né? É Ele que vai fazer você evoluir no propósito dele. E Ele vai fazer você fazer os planos dentro do seu propósito. E você atuando no plano de Deus, o que você vai fazer vai ser bom, perfeito e agradável. Não por você, mas por Deus. Se a gente faz pela nossa própria força, não precisa ir muito longe. Quem já reformou a casa ano passado deve ter olhado para a casa e com a chuva deve ter visto parede descascando, mofo, não é? O que é do mundo está fadado a acabar. E o esforço nosso, mesmo que esteja, né, com uma boa intenção para Deus, mas se não estiver alinhado com Ele, que é o que os fariseus cometeram de falha, vai cair. E na hora que cai, você se sente ou abandonado por Deus ou incompetente. Quantas pessoas talvez deixam de vir na igreja porque se sentiram abandonadas, porque o que estavam fazendo na cabeça dela estava perfeito, e o resultado teria que vir, e não veio. E aquelas pessoas que o resultado não veio e falam assim: eu não presto para isso, né? Não dou conta disso. Então, gente, toda a obra de Deus ela é perfeita. A escolha que Ele nos deu através da salvação é: tire o peso dos ombros e deixe Ele atuar em você para você fazer a obra dele através das suas habilidades. Habilidades pequenas, grandes, habilidades que talvez você ache que não é tão importante, né? Mas para Ele, se você está aqui do jeito que você é, nem mais, nem menos, é porque Ele tem plano. Só que se você não deixar atuar, Ele só está assistindo, né? Ele está olhando lá, né, o rascunho, vendo você rabiscando papel, mas você nunca apresenta o papel para Ele, né? Então, como que Ele vai saber se você está dentro ou fora do plano dele? Apresente o papel para Ele. Ore, converse, se aproxime dele. Então, gente, essa é a mensagem de hoje, né? E a humildade, principalmente para nós adultos, é fundamental nesse processo de entendimento de graça. Porque quando a gente fica adulto, a gente fica autossustentável. A gente acha que já dá conta de tudo. Eu conserto a primeira lâmpada e eu já viro um eletricista. Eu tampo um buraco na parede e já virei o melhor pedreiro do planeta. Eu leio a Bíblia uma vez por dia e já sei ela de cabo a rabo e não precisa mais. Né? A humildade é, por mais que já saiba, leia de novo, leia de novo, leia de novo. Né? Se tem dificuldade, compartilhe com o irmão, compartilhe com o amigo, compartilhe com o seu parente, compartilhe com o pastor quando ele estiver aqui. Né? O que a gente precisa é aproximar de Deus. E aproximando de Deus, colocando Ele na equação, o resultado ele vai acontecer. Mas entenda, o resultado de acordo com o propósito dele. Se o resultado ainda que você pensa é o resultado que você espera, volta um pouco e continua se aproximando de Deus, que ainda a gente não entendeu essa equação. Vamos ficar de pé, gente, para a gente fazer a nossa oração final. Ó Deus, que através do que foi falado aqui hoje, né, o Senhor consiga nos tocar e nos quebrantar do nosso orgulho. Esse orgulho que muitas vezes nos faz sentir ou autossuficiente, de não achar que precisa do Senhor, ou tão incapaz que não faça nos entender que a gente não o merece.
que a gente, a partir de agora, entenda que o seu sacrifício na cruz, essa salvação que veio pela graça, ela não precisa ser paga. Você não tem esse peso nas suas costas para carregar. Que todos aqui saiam com o ombro um pouco mais aliviado, uma postura mais altiva. E entenda que com conhecimento, capacidade, habilidade, amabilidade, o que você é que Deus espera que você seja. E o que você vai ser o que Deus trabalhar para o que você seja. Se você quer ser uma pessoa melhor, aproxime de Deus primeiro. Não tente pelas suas próprias forças. Tentar pelas próprias forças é descobrir que essa obra não é tão perfeita e essa obra nunca vai ser tão agradável, porque falta Deus, falta Ele nessa equação. Em nome de Jesus, que o Senhor quebre e faça cada um de nós aqui refletirmos sobre isso, refletirmos sobre essa mensagem, né, e esse entendimento, que não é pelo nosso próprio esforço, e se é pelo Senhor, o que eu tenho que fazer é se entregar de corpo e alma, confiar que o Senhor vai conduzir para qualquer um dos planos que o Senhor tenha para a nossa vida da melhor forma. E como o Senhor mesmo falou, nada vai faltar dentro desse propósito. Em nome de Jesus, amém. Hoje ainda a gente tem, no final do domingo, o culto Reconnect.